esse tema do acesso e acolhimento com qualidade, o financiamento necessário, a gente optou por fazer uma abordagem diferente da clássica, que também é necessária, evidentemente, usando parâmetros gerais, comparação com outros países, com gastos históricos, divisão por estados, cumprimento de EC 29. Vou falar rapidamente de alguns princípios que estão norteando e, evidentemente, alguns valores e alguns formatos de financiamento, tanto de alguns componentes específicos, com prioridade para a atenção básica, sendo coerente com a nossa proposta de que a atenção básica coordene permanentemente as redes e o próprio financiamento das redes. Pode. Bom, na verdade a gente está trazendo para essa conceituação, não é nenhuma novidade, a partir dos nossos princípios, a gente, na universalidade, ampliando o acesso e com essa postura permanente de acolhimento, que está em todas as nossas portarias a partir de agora, em todos os nossos elementos constitutivos da rede. Portanto, passa a ser um permanente esforço na organização do Sistema Nacional de Saúde nas diversas regiões. A questão da equidade, a igualdade para os iguais, um exemplo a partir do acesso em todos os pontos de atenção, é a questão da classificação de risco, né? Todos tendo acesso, independente da origem da sua necessidade, sua demanda, mas, por razão lógica e de critério clínico, a gente classificando apenas como ordem o risco individual, né? Não é obstrução do acesso, isso é muito importante ficar caracterizado, mas você ordena as prioridades clínicas. É diferente de triagem e que, na verdade, você opta por uns em detrimento de outros. Acho que isso é um conceito muito importante, não é só na rede... Não precisa não. Obrigado. Não é só na rede de urgência, mas acho que tem que ser uma atitude permanente na atenção básica, na rede oncológica, na rede materno-infantil, etc. Bom, e claro, a nossa expressão, já tivemos aqui a oportunidade de apresentar, as redes de atenção à saúde é o formato operacional que estamos propondo para garantir integralidade, né, para uma dada população e um dado território, e se organizando com um conjunto de pontos de atenção, buscando sempre integralidade. É o formato, vamos dizer, objetivo executivo para irmos progressivamente buscando cumprir os nossos princípios mais caros. Pode passar? Uma questão importante na discussão, eu não vou me deter a todas as questões, nós fizemos uma opção para, dentre a questão de força de trabalho como um todo, das equipes, lembrar que nós temos uma questão concreta que nós temos buscado chamar de saúde em todos os lugares, que é efetivamente redirecionar principalmente a atenção básica, que é a que capilariza mais, buscando atingir as diferentes situações e pelas diferentes regiões do país, né? Objetivamente, ainda que a gente sempre cite, e é verdade, que a Amazônia brasileira é onde nós temos as maiores dificuldades de acesso, mas nós temos barreiras de acesso concretas pela forma de organizar o serviço, por exemplo, em grandes cidades com expressivas populações nas regiões metropolitanas, porque são cidades caracterizadas como cidades dormitório, que boa parte da sua população fica ausente da sua própria cidade nos períodos normais, de manhã, tarde, segunda a sábado. Então, se o serviço não se organiza para vencer essa barreira, nós temos uma obstrução de acesso claro nessa cidade. O mesmo exemplo a gente pode dar para os centros das grandes cidades. Os centros, como regra, tem já várias intervenções nesse sentido, foram sendo abandonados de alguma forma, até pela violência, pela degradação, e ficaram em muitas grandes metrópoles enormes vazios assistenciais. Ficaram ali população empobrecida e especialmente idosos que ficam sem um aparato de cuidado. Então,
redirecionar, especialmente a atenção básica, mas não só. Para essas especificidades é o que a gente tem chamado saúde em todos os lugares. A mesma coisa, estou usando, colocamos ali como exemplo, porque estão várias e várias situações que a gente pode citar, eu quero tomar só algumas. A outra questão é a presença médica, né? Não se faz saúde só com o médico, mas não se faz sem o médico. Só para deixar claro uma posição, porque é onde a gente vai discutindo pelo país afora e essa demanda é concreta. Não só a oferta, mas a fixação dentro dos princípios do SUS, buscando qualificar esse profissional também dentro da equipe, tendo carreira, se sentindo integrante da equipe, sendo apoiado e ofertando um trabalho muito qualificado. Então a gente está buscando ter um mapa de necessidades. Fala nesse assunto, o professor Milton aparece imediatamente, porque tem sido o nosso guardião dessa questão. E um giro importante que estamos fazendo, capitaneado pela CEGEDS, a equipe do Milton e a sua equipe, sempre em parceria com o MEC, é que essa busca de ampliação de vagas, redirecionamento de vagas, na graduação, no ensino profissional, na pós-graduação, em todas as iniciativas da educação permanente, siga um mapa de necessidades em saúde. Não necessidades do aparato formador, mas das necessidades de saúde. É uma inflexão importantíssima, né, vinda desse acúmulo todo desses anos. E aí várias iniciativas, né? Então, eu trouxe isso como exemplo para dizer que isso custa, isso, portanto, tem que ser financiado, isso é buscar financiar acesso e qualidade. Pode passar? Esse esforço do saúde em todos os lugares, a gente vai buscando todas as oportunidades para colocar esses princípios em prática. Então, se o Congresso Nacional aprova uma lei que dá desconto na dívida do crédito educativo, o FIES, para médicos, isso foi o Congresso que fez. Nós pegamos essa regulamentação, estamos colocando princípios de necessidades diferenciadas para, fizemos essa regulamentação para que nós usemos este dispositivo para fixar médicos, seja nos grandes centros, seja em suas periferias, seja em pontos do país. A mesma coisa, a questão do pró-residência, né? Um esforço enorme, nós temos hoje um déficit concreto, no debate o Milton pode inclusive contribuir mais do que eu, mas nós estamos nesse mapa de necessidades também da pós-graduação, fazendo uma intervenção junto com o MEC séria na oferta das residências que interessam ao sistema, que são necessárias ao sistema e que isso é diferente de região para região, né? O nosso foco principal é o médico de família, né? Continua sendo a nossa, até pelo volume e pela necessidade de fixá-lo nas equipes, ampliação das equipes, mas nós também precisamos de transplantadores de órgão, porque 45% dos transplantes se fazem em São Paulo, não é possível continuar assim, né? Então tem muita coisa nesse sentido. Sem perder o foco no saúde da família, no caso da residência médica, no médico da família, mas nas emergências você precisa do intensivista, às vezes, do pediatra, a questão da assistência adequada aos idosos, não em cada ponto de atenção, mas como referência. Nós precisamos do saber geriátrico, do nefrologista, enfim. Pode passar? E o telesaúde, que é também usando o acúmulo anterior, no projeto nacional, coordenado pela CEGES, nós estamos fazendo um giro também casando com a rede assistencial, né? E não só a universidade, pode ser polo de segunda opinião formativa do telesaúde, mas um hospital estadual qualificado, um hospital municipal qualificado, um hospital filantrópico, um CAPS, né? Então isso é muito importante nessa inflexão. Um quesito concreto, então mais uma vez a gente está buscando questões, e não são só essas, concretas para garantir e ter que ser financiado acesso e qualidade. Não dá para falar acesso e qualidade
sem considerar as enormes diferenças. Nós temos concretamente, pelo menos, né, identificado 16 milhões de brasileiros e brasileiras que são os mais miseráveis. Então, o Brasil sem miséria tem na saúde um componente muito importante, né? Além da inclusão produtiva, das oportunidades, do rastreamento. E aí a proposta é sair da posição passiva de esperar cadastramento de quem se sente ou vê objetivamente a sua situação de pobreza para ir atrás, rastrear, buscar, né? E a saúde tem um papel importante. Então, iniciativas quanto à questão de construção de unidades básicas, de ampliação do saúde da família, que gera inclusive emprego, buscar dar acesso na rua, então os consultórios de rua, as equipes de saúde da família de rua, são artifícios, dispositivos muito importantes e que precisam de financiamento, né? Pode passar? Não é meu tempo, tá? Por exemplo, uma ampliação radical dos núcleos de apoio à saúde da família. Hoje nós temos eles em 870, podemos chegar a 4.500 municípios com a nova normatização já pactuada, que será publicada, de NASF, tipo 2, incluindo a questão da saúde mental. Pode passar? As academias da saúde, 1.000 academias, estamos propondo para esse ano. Pode passar? Deixa eu passar isso rápido. Bom, isso eu já falei lá no início. Essas questões todas trazem para o concreto, claro que também partimos de experiências concretas, objetivas, mas trazem para o centro, para o eixo da organização do sistema, que são as redes polarizadas em unidades básicas, em equipes básicas, os conteúdos da humanização. O PNH está fazendo também uma migração de ser um componente obrigatório, exigido, medido nas redes e na atenção básica, ao invés de ser um programa que construiu experiências, construiu expertise, mas que correu ao longo do tempo muito paralelo e, no dizer dos nossos bravos técnicos do PNH, muito periférico ao conjunto do sistema. Então, na verdade, o PNH tem que ser um permanente componente das redes e que exige dinheiro, não é discurso, beleza, foto bonita. É recurso objetivo para dotar equipes qualificadas para atender em todos os pontos. Pode passar? Bom, eu já falei lá no início, é um exemplo concreto. Não é só falar que vai fazer acolhimento com classificação de risco nas portas de entrada, seja em toda a atenção básica, como nosso imagem objetivo, seja na porta de entrada das urgências. Isso exige equipe, exige salário, exige concurso público, exige educação. Você aumenta muito a equipe de enfermagem, porque é quem classifica o risco, né? Quem faz o acolhimento. Então isso é muito importante para que a gente consiga concretizar esse ideário, né? Então você aumenta, ao colocar equipe horizontal nos prontos-socorros, ao integrar a enfermaria com a porta de entrada, que às vezes está lá a enfermaria vazia e a porta de entrada completamente tumultuada, com sofrimento para os usuários e para os trabalhadores, ao fazer isso exige equipe, exige treinamento, investimento, né? Enfim, pode passar? Estou falando isso tudo, por exemplo, na atenção básica eu não vou voltar a falar, mas eu acho que esse é um tema, como foi aqui aprovado naquela vez, eu acho que precisa voltar permanentemente a esse conselho, como proposta. Esse programa de melhoria contínua da atenção básica, eu acho que ainda o conjunto dos atores políticos do SUS não se aperceberam da sua dimensão, né? É uma verdadeira revolução dentro da atenção básica. Ela traz para a prática discursos antigos, né? Se é prioridade, o Estado vai pôr dinheiro, está ali o Jurandir. Se é prioridade, os municípios têm que optar por pôr seus recursos nisso. E o Ministério também. Então esse conselho tem uma grande importância nisso. E aí significa construção, significa reforma, significa ampliação, significa informatização. Pode passar? Esse é todo o arcabouço do programa, que nós vamos certificar a qualidade, que também custa, né? Hoje os grandes hospitais privados brasileiros investem um percentual expressivo do seu orçamento
em gestão de qualidade, para serem certificados, e isso virá disputa quando eles estão no mercado. É isso que nós queremos na lógica da qualidade pública, a questão da atenção básica. Pode passar? Para eu cumprir meu... Pode passar. E aí, a nossa decisão, imagina o que significa dobrar o valor de uma equipe de saúde da família. É ainda insuficiente em relação aos custos globais? Mas nós estamos afirmando que, cumprindo, né, pactuadamente, porque cada realidade é diferente, cada equipe é diferente, os gestores e os trabalhadores têm que estar envolvidos nessa pactuação, nós vamos dobrar o valor da equipe de saúde da família, desde que essa equipe, essa unidade básica, esse município, esse estado, o que for, entrem numa rota de melhoria de qualidade. Essa é uma mudança importante, né? Não é só dar aumento de 10%, 15%, ficar discutindo esses valores. É colocar numa dinâmica que viabilize qualidade. Portanto, falar de acesso à qualidade e de seu financiamento é concretamente optar por ir por esse caminho, que é trabalhoso, é penoso, exige pacto, exige paciência, exige transparência dos dados, né? E aí a gente tem também gradações, só para... Pode passar? Pode passar. Bom, volta uma só, 5 minutos. E aí, mais uma vez também, porque a gente o tempo todo fica com os princípios como referência, nós estamos sempre colocando a questão do PIB per capita, dos índices de pobreza, da dependência clara em todos os sentidos das ofertas do Sistema Único de Saúde como quesitos para comparar esses indicadores de qualidade, para não comparar banana com laranja. Pode passar? Pode passar. Isso eu vou falar bem rápido, isso aí vai ficar disponível para todos. Volta um, por favor. E aí também, nós fizemos uma inflexão importante, e não foi fácil debater isso com os estados e municípios, mas nós fomos muito firmes nisso, que nós não demos aumento para o PAB igualitário, né? Considerando que uma cidade empobrecida, com a quantidade de famílias no Bolsa Família que mostram uma expressão de pobreza grande, com densidade demográfica diferenciada, é muito diferente de uma outra que tem um PIB per capita elevado, 70% com planos de saúde, então, que são indicadores, né, de oferta de emprego formal, essas coisas todas. E nós fizemos uma inflexão nisso. Não é fácil, porque tanto para estados como municípios, mas enfim, é um jeito de usar o recurso na busca do acesso diferenciado. Pode passar? Pode passar, não vou entrar nesses detalhes. E isso aí mostrou uma questão importante do Brasil, quanto mais vermelho, mais... vermelha é a área mais carente, mais pobre, que a gente colocou o recurso maior, né? Então isso vai ficar aí tudo disponível para todos os conselheiros e conselheiras. Pode passar? E já estamos publicando essas portarias dessas mudanças de valores, além de corrigir pela inflação a valor aí para todo mundo. Pode passar? Para ir encerrando. Bom, eu não vou voltar nisso. Pode passar? Pode passar. E no caso da rede, portanto, atenção primária, nós estamos falando nesses valores de um ano para outro, um ano orçamentário para outro, de R$1 bilhão de incremento muito maior do que estava no orçamento, aprovado inclusive o ano passado, porque esses movimentos todos de correção, de saúde em todo lugar, de atenção domiciliar, de PAB variável, de qualificação, de telesaúde, exigem um orçamento adicional. Então nós estamos falando que, para início de conversa, na atenção básica, nós estamos falando em mais R$1 bilhão para tentar ir para essa rota da qualidade. E no caso das redes, aí meu tempo só vai me permitir mostrar a dimensão, nós estamos dizendo que ao invés de pôr dinheiro na tabela, pôr dinheiro no procedimento, que vê o procedimento e não vê a pessoa, pôr dinheiro livre nos tetos dos estados e municípios, como é a tradição nossa, nós estamos buscando com o recurso disponível e o adicional que já estamos garantindo no governo federal, que esperamos que seja o recheio da emenda 29 rechonchuda, nós estamos colocando recursos nas redes, né? Financiando a rede, o conjunto das gestantes, das crianças, numa determinada rede, numa região do país, nos estados e progressivamente no país todo.
Então, essa é a mudança de financiamento, buscando, para cumprir o tema, garantir acesso e qualidade. Né? Atenção básica em tudo, qualificada cada vez mais, e redes temáticas nos mesmos territórios. E aí, a questão dos contratos de ação organizativa pública, com clareza dos compromissos de estados, municípios e da União Federal, em cada uma das 400 e tantas regiões do país, que são espaços supramunicipais, que não ferem a autonomia municipal e o comando único, e que se articulam para garantir acesso e qualidade a todos os cidadãos, independente deles estarem em pequenos municípios ou nas capitais, com as redes transitando nesse território. É isso que, e aí eu encerro, mostrando os volumes que estamos propondo. Pode passar? Pode passar? Olha que bonitinho. Acho que naquele dia eu não apresentei isso, não, olha aqui, Gracinha. SAMU anda. Não, e anda buscando atender gestante, porque hoje não atende. Então, por isso nós temos que pôr SAMU andante, porque essa é o conjunto da rede, aí eu vou terminar mesmo, só para dar essa impressão visual, é o conjunto da rede Cegonha, com todos os seus componentes, a unidade básica, a atuação em casa, a maternidade de risco, centro de parto normal, casa da gestante do bebê, o SAMU, pode passar? Isso significará, né, progressivamente, 17 bilhões de reais. Né? Nós estamos falando de um recurso extremamente expressivo. Pode passar? A mesma coisa, esse ficou mais bonito. A mesma coisa, nós que tínhamos dois grandes projetos. Agora ele estacionou. O SAMU e a UPA, igual que a propaganda nós que tínhamos dois caminhos, SAMU e UPA, fizemos uma grande inflexão para a rede de atenção às urgências. Já tivemos a oportunidade aqui de... ficou bacana a placa, se bebê não dirige. Pode passar? Só para mostrar a dimensão. Nós estamos falando de 16 bilhões, né, nesse intervalo de espaço de governo, adicionais ao que estamos praticando como linha de base. Né? E aí a última rede, só para mostrar a dimensão também. Consultório de rua, essa é da atenção psicossocial, para álcool, crack e outras drogas. Pode passar, dando a dimensão de mais 3,8 bilhões de reais. Essa aqui ainda não está em processo, nós estamos discutindo internamente ao governo federal e o conjunto dos ministérios com os governadores, e vamos entrar na rota de pactuação dos detalhes da saúde com o CONAS e o CONASEMS. E aí a última frase é essa, quer dizer, eu espero, fortalecendo a atenção básica e financiando redes, e temos a do câncer como temas nos mesmos territórios, para a mesma população, para as mesmas pessoas e suas diferentes necessidades, é a mudança que estamos propondo fundamentalmente, e como vocês viram, isso precisa de umas 2,5 vezes a emenda 29, que os estados todos possam cumprir, e que o governo federal, que detém a maior arrecadação tributária, possa dar a sua contribuição também no aumento dos recursos, já que os municípios passaram do seu limite, mas é claro que não pode abaixar, nós não queremos substituir fonte. Então essa é a nossa proposta, muito correndo, de financiamento concreto, objetivo, da nossa iniciativa central de ampliação de acesso e qualidade no SUS do Brasil. Obrigado. Obrigada, secretário Elvésio. É isso. Temos realmente boas ilustrações. Eu passo imediatamente a palavra para o nosso companheiro conselheiro Fernando Luiz Eleutério, coordenador da COFIN, para sua apresentação de 20 minutos. Também tem um PowerPoint e também está no servidor, é isso? Bem, bom dia a todos e todas. Eu também, na realidade, fiz uma apresentação diferente das que a gente costuma fazer aqui na COFIN, que é trazer algumas reflexões aqui para essa nossa discussão. Pode passar.
Primeiro eu trago uma reflexão aqui, até de um conselheiro, se não me engano, um conselheiro tutelar, que diz o seguinte: se de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, em alguns casos, as conferências não fazem sentido, exatamente por falta de uma pauta que fosse compreensível às pessoas de forma geral, com uma metodologia e critérios que não dialogam com as realidades do Brasil, a sua periodicidade perde ainda mais sentido, na medida em que está em desencontro com o ciclo orçamentário. Na verdade, aqui já dava uma boa reflexão sobre as nossas conferências, que é exatamente aquilo que a gente comenta, que a maioria do nosso povo não sabe a dimensão da importância das conferências. O povo que eu digo, o povo de modo geral, né, o cidadão de um modo geral. Temos que observar a sua importância, entender a sua importância e manter a dinâmica das conferências, a importância de manter, porém, ela precisa fazer sentido este que começa com a mobilização, desde o momento da mobilização, passa pela apropriação do conteúdo e realidade, processo de decisão, me perdi ali, realização das decisões, que começa a acontecer quando tem previsão no orçamento. Completado esse processo, é possível desencadear uma cultura do controle de execução orçamentária. Essa é uma redação que eu peguei, achei interessante para fazer uma reflexão sobre as conferências e a importância da questão do ciclo orçamentário na discussão nas conferências municipais, estaduais e também na... Aprovação da emenda constitucional 29 no ano de 2000, fim da contribuição provisória sobre as movimentações financeiras, que significou um prejuízo incomensurável ao financiamento do SUS, mas que os setores dominantes desse país, os setores ligados à indústria, o setor do status quo, conseguiu convencer a população brasileira de que era penalizar a população brasileira, a contribuição, né? E penalizou a população realmente em relação ao SUS, o próximo. E uma constatação de um financiamento permanentemente insuficiente. Permanentemente insuficiente, porque além daquele ralo que nós colocamos claramente aí, há um descumprimento sistemático da Constituição Federal. Nós não aceitamos que exista a necessidade de regulamentação da emenda 29 para justificar o que acontece hoje, principalmente com os estados de bula com a emenda constitucional 29. A emenda é auto-aplicável para nós, é muito claro. Recursos que se caracterizam como ações e serviços de saúde. Mas, enfim, o debate está colocado a respeito da regulamentação. E esse financiamento permanentemente insuficiente também se dá a partir de uma desresponsabilização significativa dos entes federal e estaduais, principalmente, como foi colocado aqui já por Eleutério também. O próximo. Aí a gente quer entrar no debate político. Eu comecei falando para vocês aqui que nós não concordamos que colocando mais dinheiro no SUS está resolvido. Não está. Nós achamos que é impossível resolver a questão do financiamento do SUS sem dar conta das distorções do modelo de atenção, sem dar conta das questões da força de trabalho, sem dar conta das questões da relação entre o público e o privado, principalmente em relação a tudo isso. E a gestão do sistema também. Por isso que a gente acha que, primeiro, em relação às distorções do modelo de financiamento, é muito claro que há um financiamento subdimensionado para a atenção básica, a atenção primária. É consenso entre todos nós, todo mundo reclama disso, mas na prática, apesar de alguns avanços pontuais, nós continuamos flagrantemente com o financiamento da atenção básica absolutamente insuficiente, subfinanciado. Segundo, a lógica de financiamento instituída no SUS é absolutamente contraproducente. Apesar dos repasses PAB fixo, apesar dos repasses de rubricas pré-determinadas, mas nós sabemos muito bem que o grosso do financiamento do SUS, e o Alves sabe disso, é pagamento por procedimento. E pagamento por procedimento não interessa a viabilização plena do SUS. Estimula as fraudes, estimula a privatização e não dá conta das reais demandas que existem em cada local. Aí saiu nos jornais ontem a notícia de que aqui em Brasília houve um desvio absurdo de não sei quantos milhões de reais, quando colocaram na conta procedimentos feitos com pessoas que já morreram. É o que o tipo de financiamento permite. Quer dizer, abre espaço para que esse tipo de coisa aconteça. Então, ou temos um financiamento definido de acordo com as reais necessidades de cada local, superando essa lógica equivocada de pagamento de procedimento,
ou não conseguiríamos viabilizar o SUS. Discutimos com o Padilha anteontem, o secretário estava presente, o secretário Milton. Nós temos posição contrária a essa portaria que está sendo pensada pelo Ministério da Saúde para aumentar a tabela de procedimento. Essa lógica que prevalece hoje não está atendendo a nossa demanda. Não está atendendo os interesses do SUS. Não é aumentando o valor do procedimento que é pago aos médicos, aos serviços, que a gente vai solucionar o SUS, não. Vamos solucionar o SUS estruturando a nossa rede, trazendo profissional para a nossa rede. Aí o debate fazer daqui a pouco no final. Distorções do modelo de financiamento ainda. Privatização do sistema. Então vamos acabar com essa história de que o privado é complementar. O privado hoje é substitutivo. O privado, particularmente nas ações de serviço especializado de alto custo, substitui o público. Hoje o privado, inconstitucionalmente, abarca mais de 90% dos serviços e ações especializadas e de alto custo. Isso é ilegal. Isso é inconstitucional. A privatização avançou também na força de trabalho, através de terceirizações e as falsas cooperativas, principalmente. Cooperativa não tem nada, são apenas instrumentos privados de intermediação de mão de obra. E não satisfeitos com a privatização dos serviços e ações e da força de trabalho, a privatização do SUS avançou também na gerência e gestão dos serviços. São as OS, são as OCIPs, são os parceiros privados, que tem um monte de denúncia. Hoje tem jornal denunciando aí parceiro privado na Bahia. Vamos socializar com vocês. Então, é óbvio que o sistema está privatizado. E a gente aprendeu na reforma sanitária, pelo menos eu aprendi dessa maneira, que para o SUS ser viabilizado plenamente, público, universal, integral, tem que ser público. A lógica de mercado a gente já aprendeu, pela história, pelos países, que não viabiliza um sistema de saúde que se propõe universal e integral. E é o que está acontecendo conosco aqui no Brasil. O próximo. Bom, para se contrapor a esse discurso que é feito por alguns atores de que o processo de privatização que está em curso tem fundamentação jurídico-legal, nós fizemos questão de colocar o que diz a legislação a respeito disso. E a legislação é muito clara. Artigo 199 da Constituição Federal. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Aí diz como acontece, mas diz que é vedada também a destinação de recurso público para auxílio ou subvenção a instituições privadas com fins lucrativos. E a gente sabe que isso está acontecendo. É vedada a participação direta ou indireta de empresas, capital estrangeiro, e está acontecendo isso. Hoje, existem estados que estão fazendo parcerias com entes internacionais, são parceiros internacionais. Então a coisa tomou um vulto que realmente... Próximo, por favor. Em relação àqueles que defendem que os serviços públicos possam ser administrados por um ente privado, nós resgatamos a Lei Orgânica do SUS. E a Lei Orgânica do SUS, no seu artigo 17, naquilo que diz respeito à Direção Estadual do Sistema de Saúde, no seu inciso 9, diz que é competência da Direção Estadual do SUS identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. Para nós gerir, é o que as OS estão fazendo. Não é? No inciso 10, compete à Direção Estadual do SUS coordenar a rede estadual de laboratório de saúde pública e hemocentros e gerir, volta a insistir, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Então, a Lei Orgânica do SUS diz que é competência do ente estadual gerir a sua rede, e não OS, OCIB, parceiro privado nenhum. O próximo. O artigo 18 diz que a direção municipal do sistema compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços do SUS e gerir e executar serviços públicos de saúde. No inciso 8, gerir laboratórios públicos de saúde. Gente, a lei não tem nenhuma dúvida. Eu fico impressionado como existem alguns atores que ainda dizem que a lei dá respaldo, dá sustentação à entrega do nosso patrimônio para a organização social, OCIP e determinados parceiros administrativos, gerirem. Mas enfim, próximo. Artigo 24 da Lei 8080, sobre complementariedade. Porque existem atores também que dizem que contratar uma OS, Mussolini, é complementariedade. Que contratar um parceiro privado para administrar o nosso serviço é complementariedade. O que é que diz a Lei 8080 a respeito da complementariedade? Quando as suas disponibilidades
forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer ao serviço ofertado pela iniciativa privada. Quando as suas disponibilidades, ou seja, quando não existir algum serviço que esteja disponível na rede pública, pode contratar um privado. Mas não diz que pode pegar um público e entregar para o privado administrar. Esse é o diferencial. Próximo. Consequência da privatização. Primeira, precarização do trabalho e sua remuneração. Sem dúvida. Hoje o que existe de trabalho precário, de remuneração precária, pelo país afora no SUS, não tem comparação. Distorções salariais. Todo mundo sabe também. Tem serviço hoje que tem... Eu vou dar um exemplo bem patente, porque atinge a categoria que é mais ilustrativa, que é mais reconhecida, que é o médico. Hoje tem serviço privatizado, serviço terceirizado, onde tem um médico ganhando 20 mil reais, outro ganhando 6. O mesmo profissional de saúde. A mesma categoria profissional. Mas a terceirização defende, entre aspas, a remuneração de mercado. Esse é outro debate. Absoluta dependência do serviço privado. Hoje os gestores estão totalmente reféns de serviços privados. Em todos os municípios desse país, praticamente. Em todos os estados da federação. Hoje, gestores estão reféns, a população também. Serviço privado dita a norma, dita a regra. Tabela de procedimento do SUS não existe mais para muita coisa. Só presta serviço se for de acordo com a tabela que eles querem. Não é? Fuga e dependência de profissionais especialistas e de corporações organizadas. É óbvio. O profissional que tem a alternativa de, num hospital privado conveniado, receber por um procedimento 3 mil reais do SUS, esse profissional não vai querer jamais trabalhar num plantão num hospital público para ganhar 2 mil reais ou 3. Não vai querer. É o que está acontecendo pelo país todo aí. Não é? Então eles estão indo para o setor privado. Então, por mais que o gestor faça concurso, não vem, porque é mais interessante ganhar dinheiro no setor privado conveniado contratado. Comprometimento, consequentemente, comprometimento do acesso e do financiamento. Porque é uma lógica impossível de ser financiada a lógica do mercado. Por fim, uma crescente demanda reprimida. Os gestores não atendem a demanda, não é porque não querem, não. É porque não tem condição de financiar o atendimento da rede privada. Se tivesse na rede pública a porta aberta 24 horas, a situação seria diferente. Próximo. Eu peguei a apresentação da Lígia Bahia e peguei algumas informações que eu acho importantes para subsidiar essa nossa apresentação. Primeiro, o número de estabelecimentos de saúde com internação no Brasil. Em 2005, tínhamos essa relação, 2.727 públicos e 4.428 privados. Em 2009, diminuiu um pouco o privado, é óbvio que a concorrência do mercado está cada vez mais difícil e serviços privados estão fechando alguns leitos, não é? E o público aumentou muito pouco. Leitos em estabelecimento de saúde, brutal a diferença. Nós tínhamos no Brasil em 2009, 279 mil leitos privados e somente 152 mil leitos públicos. Próximo. Distribuição dos postos de trabalho. Para nós vermos aqui como isso está repercutindo diretamente, esse processo está repercutindo na força de trabalho. Em relação às categorias que não têm tanto impacto político, tanto impacto econômico assim, a situação não é tão difícil na relação público-privada, mas em relação ao médico e a gente vai perceber isso. Então, os auxiliares e técnicos, nós temos majoritariamente a concentração no setor público, porque realmente o setor público contrata os profissionais que são necessários. Enquanto o setor privado, a gente sabe muito bem que a contratação é menor. A gente sabe que há um subdimensionamento da necessidade de profissionais de apoio. Né? Próximo. Em relação aos enfermeiros, também há uma predominância dos enfermeiros no setor público, porque o setor privado também não contrata tanto enfermeiro quanto a necessidade exige, a gente sabe muito bem disso. Próximo. Em relação aos médicos, aí a coisa se inverte. Em relação aos médicos, no setor público, houve entre 86 e 2009 uma diminuição de participação do profissional no setor público e um aumento no setor privado em consequência da expansão da rede privada. O próximo, odontólogo. Muito interessante. Em 86, 59% dos odontólogos estavam na rede pública. Em 2002, está apenas 42%. E em 2009, com o incremento da política de atenção à saúde bucal do governo Lula, aumentou significativamente a participação de dentistas na rede pública, que é absolutamente positivo e salutar. Próximo. Propostas. Né? O que é que a gente está apresentando como proposta que tem tudo a ver com o financiamento do SUS? Primeiro, óbvio, regulamentação da emenda 29.
E para nós a proposta mais correta realmente era o projeto do Tião Vianão. Para nós é o que atende mais diretamente às nossas necessidades nesse momento. Não atende plenamente, mas atende no primeiro momento. Ampliar o financiamento da atenção básica. Pactuar com estados, municípios, a estruturação e ampliação da rede pública de serviços em todos os níveis de atenção. Temos carência de leite de UTI. Queremos saber onde é que o governo quer financiar a criação de leite de UTI, que se no setor privado vamos ser contra. Então é o momento de estruturar a rede pública, é o momento de ajudar os municípios a construir a sua rede de atenção básica e a rede de referência também. Promover a autonomia administrativa e orçamentária dos serviços com contratos de gestão e avaliação permanente. Nós achamos profundamente desigual que o governo dê tanta liberdade e autonomia às OS e não dê para a gente. A gente quer ter autonomia. A gente quer ter autonomia administrativa e financeira. E a gente quer ser avaliado, quer ser fiscalizado. Agora a gente quer pelo menos condição de igualdade com as OS que são beneficiadas por... Né, a gente sabe muito bem. Como é que tem dinheiro para as OS e não tem para a rede pública? Então trabalho no nosso está em Natal que é um sufoco o financiamento. Mas se for entregue para a OS, aparece dinheiro imediatamente. Então a facilidade que o poder público tem nesse país de arranjar dinheiro para privatização é um negócio incrível. Para a rede pública, dificuldade. Implantar a profissionalização da gestão para combater a utilização político-partidária, combater o clientelismo, combater o fisiologismo, combater o patrimonialismo e, por fim, pactuar com os outros entes federados a carreira única do SUS. Vamos criar pisos salariais nacionais, vamos pactuar a responsabilidade dos 3 níveis de governo, pactuar a valorização profissional por qualificação, por interiorização, enfim, a proposta do Conselho Nacional de Saúde. A gente acha que tem tudo a ver com financiamento racional e que atenda aos interesses do sistema. Acho que acabou, não tem mais nenhum não. Obrigado. Pois bem, são 10 horas e 41 minutos. Originalmente, nosso debate estava previsto até 11 horas da manhã. Portanto, aqui estamos considerando que vamos estender um pouquinho sobre a agenda, a pauta seguinte, mas só um pouquinho. Né? Estamos recebendo as inscrições. Nesse momento temos... Opa, já estou anotando. Tá. Não. Eu vou precisar do cronograma. Cristina. Eu vi Ruth com a mão levantada ou não vi? Só para garantir, porque às vezes eu não vejo. Ok. Bom, o primeiro inscrito, já podemos passar a palavra. 3 minutos, a gente avisa quando faltar 1 minuto. É Jurandir Frutuoso. Eu queria só, bom dia a todos, eu queria só pedir um pouquinho aí de paciência, porque por 3 não dá para responder tantas citações que foram feitas aos estados, vocês concordam? Com 3 não dá, né? Mas eu sei que vai fazer um grande esforço para sintetizar. Vou fazer, rapidinho, vou fazer. Não vai ser 3 não, nem 30, vai ser 5. Não, primeiro é o seguinte, eu queria dizer que a fala do Elvésio foi uma fala bastante consistente, como tem sido ultimamente, porque ele vem com propostas que são estruturantes para o sistema, que vão além da preocupação do financiamento, o estabelecimento de uma nova governança, principalmente com a criação do decreto 7508, feito na semana passada pela presidente Dilma, que cria uma nova relação entre os gestores e fortalece, com certeza, a responsabilização de cada um daqueles que estão envolvidos nos pactos que vão ser feitos nas comissões interfederativas regionais, que agora é CIR. Não é? Agora eu queria que abrisse pelo menos a primeira lâmpada da minha apresentação, que eu não vou fazer mais, que não foi tocada aqui, e eu preciso tocar nisso. Apenas a primeira. 6 quadrinhos que eu trouxe que são um pouco malvados e que mostram aí um pouco também da causa da desestruturação do sistema com o que eu quero mostrar, se for possível abrir. Só o primeiro quadro. Diga o nome, por favor, Jurandir, para poder localizar. É uma apresentação que eu trouxe, que eu fiz na Câmara ontem à tarde. TV Câmara, financiamento, TV Câmara. É só localizado. Um quadrinho rapidinho que tem aí, com 6 quadros, que eu queria mostrar, que não foi tocado com a veemência que tem que ser tocada. É o próximo. Já abriu, né? É só isso aí, bem rapidinho.
que eu vou ler aqui que é mais fácil para mim, que é mais perto. Eu sou um velhinho quase cego. Então, é o seguinte, isto não foi tocado. E tem que ser dito. Foi muito de leve. Muito de leve. E aí é o viés do discurso. O discurso para o Estado é um, quando envolve outros setores é outro. E é isso que eu quero falar. Esse é um quadro perverso que o Brasil vive. Por exemplo, no vermelho você tem aí 41% do gasto público brasileiro, do gasto total do Brasil. Apenas 41% é gasto público. E aí, eu comparo com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, com a Costa Rica, com Cuba. Perdemos para todos. No quadro azul, você tem o gasto público em saúde do Brasil com os países grandes, que são também de sistema universal. Enquanto nós temos 41 de gasto público, nós temos aí todos acima de 70, que são os países ricos. No verde, você tem gasto público do Brasil versus gasto em saúde, onde nosso orçamento só tem 5,4% para a saúde. Aí você pega a Argentina com 13%, o Canadá com 18%, o Chile com 17%, Colômbia com 18%, Costa Rica com 25%, que é da América Central, Estados Unidos com 19%, Inglaterra com 15%, Portugal com 15%. O nosso é 5,4% e ninguém diz nada. Tá? Desse outro aqui, que está aqui, colocaram esse bem aqui, que é amarelinho, que é o per capita, também vai. A evolução dos gastos, então, é um quadro que é dramático. A evolução dos gastos, que está aí colocado aí, em 93, a União gastava 72%, compunha 72% do orçamento público de saúde, e hoje, em 2002, peguei 2002, que é um dado oficial, eu não peguei 2010. Eu peguei 2002, portanto, há 8 anos atrás, já era 58%, hoje já está em 40% apenas esse gasto. E se eu pego o cinza, você tem, para 40 milhões de habitantes, você tem 70 bilhões de gasto federal. E para plano de saúde, que só são 40 bilhões, você tem 70 milhões bilhões, é orçamento igual o da saúde. Bom, era apenas isso que eu queria mostrar. Eu acho que... Passa só o próximo para mim. Só o próximo. Pronto, aí. Aí eu paro aí. Eu comparei o Brasil com os países da América Central e nós somos igual a Guatemala. E só igual a Guatemala. E perdemos para todos os outros da América Central. Se eu vou para a América do Sul, lá em cima, eu não ganho de ninguém. Tá? Na América do Norte nem se compara. Portanto, eu queria dizer o seguinte, que a fala que está colocada no verso, ela é uma fala bastante otimista e animadora. Pode apagar agora. Porque nós vamos ter condição, finalmente, de juntar mecanismo de gestão que ele propôs aqui de maneira bastante consistente com financiamento adequado. Do contrário, nós não vamos a lugar nenhum. E para terminar, eu vou... Já foi 1 minuto, né? Para terminar, é bem rapidinho aqui. A questão da burla que é colocada para os estados. Ninguém cita o ofício número 859, de 26 de junho de 2009, assinado pelo procurador Antônio Fernando Barros Silva de Souza, procurador-geral da República, ao ministro Temporão, ao ministro Manteiga, onde ele pede, por não cumprimento também da emenda 29, por não cumprimento, ele pede a devolução também de 5,4 bilhões, né, feita para o Ministério da Saúde, por não cumprimento também da lei, porque tem pagamento com erradicação de pobreza, de Bolsa Família, de restos a pagar, cancelados, sejam automaticamente desconsiderados dos valores, enfim. Então, essa questão, e para terminar definitivamente, com o dado de 2008, aí eu termino, com o dado de 2008, nós temos 14 estados cumprindo a emenda 29, 6 estados entre 10% e 12%, e 7 estados abaixo de 10%. O que quer dizer que, se todos os estados cumprissem a emenda hoje, você teria aí um acréscimo de 6 bilhões. Portanto, é preciso, urgentemente, além de aprovar a emenda 29, que não vai ter mais repercussão nenhuma, a não ser em evitar a evasão de recursos com o maquiamento de receita, você vai ter que ter o movimento desse conselho que eu estou propondo aqui desde 2007, que eu cheguei aqui, que tem que ter um movimento forte por ponto do conselho,
para que haja, na verdade, alocação de recursos, para ser a pontinha daquele que o Júnior colocou aqui, daqueles tantos bi da dívida externa, para colocar no orçamento da saúde definitivamente recursos para poder a gente ter o problema resolvido com gestão e com financiamento adequado para que se possa ter, então, a saúde de qualidade. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Jurandir. Todo mundo notou que a mesa deu um tempinho mais elástico para o representante dos secretários estaduais de saúde por razões óbvias. Mas a gente reivindica que todas as outras pessoas inscritas, por favor, utilizem seus 3 minutos. Eu vou apenas ler aqui os nomes que eu anotei para verificarem se está correto. Ronald, Nilde, Sequim, Mussolini, Clóvis, Maria Cristina, Ruth, Alcides, Abraão e Socorro. Ok? Arilson. Arilson e Milton. Podemos encerrar agora, né? Porque a gente tem um outro ponto. Então eu passo imediatamente para o Ronald, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu só gostaria de destacar que, embora o decreto de regulamentação do SUS dê ao Conselho Nacional de Saúde 180 dias para discutir as proposições, as diretrizes, entendo que a apresentação por parte da SAS do desenho da questão da atenção e das contratações, e considerando o que a gente testemunhou ontem, a velocidade com que as mudanças estão acontecendo por parte da equipe que dirige o Ministério da Saúde hoje, é importante não esperar os 180 dias para fazer as observações necessárias, até porque, uma vez apresentado aqui no Conselho Nacional de Saúde, foi apresentado, é nossa responsabilidade fazer as observações que consideramos pertinentes. E no caso da questão da atenção básica, das redes de atenção, eu gostaria de destacar, embora já tenha feito esse debate, a não visualização nesta estrutura aqui proposta, nessas contratações aqui propostas, de redes importantes no processo de garantia da integralidade da atenção, seja ela a questão da assistência farmacêutica, que não está localizada nesse processo de organização da atenção básica, seja a inclusão de outros profissionais que não apenas a lógica centrada na clínica médica, no processo de organização da atenção, seja do ponto de vista do suporte laboratorial que é dado no processo, no apoio ao processo de atenção, nos diferentes níveis de atenção. Se você observar o desenho, inclusive o desenho apresentado das redes, você não consegue visualizar. Da mesma forma, a questão embora seja a rede cegonha, a gente sabe que existe uma política nacional de saúde da mulher e você só vê a programação em torno da questão das ações propostas na rede cegonha, a questão da maternidade enquanto questão da saúde da mulher. Então são questões no que diz respeito à intervenção que o Elvésio apresenta aqui, que eu acho que a oportunidade de nós fazer o destaque é agora, haja vista o que nós testemunhamos ontem, a velocidade com que está sendo implementadas as políticas por parte do Ministério. Não podemos perder, embora, ressalto, tenhamos 180 dias para este Conselho discutir como aponta o decreto. Na questão do financiamento, embora tenhamos colocado a questão do acesso como tema central da discussão mobilizadora em torno da saúde para a 14ª Conferência Nacional de Saúde, acredito que é responsabilidade desse Conselho colocar em mesmo destaque a questão do subfinanciamento. Tivemos a oportunidade, embora alguns escrevam, para concluir, escrevam que foi mais a título de fazer um processo de escambo ou de troca no Congresso Nacional, de colocar na ordem do dia a regulamentação da emenda constitucional, mas perdemos uma oportunidade importante de ter um protagonismo nesse período onde o Congresso Nacional colocou esta questão do financiamento como questão central. Perdemos uma oportunidade importante, certo, de protagonizar se nós tivéssemos colocado na ordem do dia e no mesmo patamar a questão do subfinanciamento, da questão do acesso. Mas como nós temos ainda um período de conferências municipais, de conferência estadual, essa discussão, que não é a primeira vez que é apresentado por esse Conselho, o que significa o subfinanciamento, o que significa para onde vai os recursos, acho que esse Conselho deva
colocar e fazer o esforço de colocar a questão do financiamento como uma das questões centrais no processo político de mobilização da 14ª. Obrigada, Ronald. Nildes. Bom dia a todos os conselheiros e participantes, à mesa. Eu queria fazer a minha pergunta para o secretário Elvésio sobre as redes, as suas redes, somente a Rede Cegonha, que tem no portal do Conselho algumas informações, mas nós como conselheiros, eu como conselheiro gostaria de ter mais apurado esse detalhamento da Rede Cegonha. Sobre a rede de combate às drogas e ao crack e outras drogas, eu queria salientar se nessa rede prevê a regulação da propaganda de bebidas alcoólicas, hoje muito difundido. Eu tenho alguns dados aqui que o SUS gastou em 2002 e 2006 cerca de 37 milhões no tratamento de consequências do uso de droga, e sabendo que a cerveja das bebidas que tem menor índice de álcool, mas que nós celíacos temos uma lei 10.674 que um artigo fala que a cerveja deveria vir com a informação de contém glúten, embora não sendo um alimento, mas ela é pela via oral que se toma a cerveja. Então, precisaria de vir essa informação. E, no entanto, hoje as churrascarias usam amplamente a cerveja para dar aquele cor dourado nas carnes. Então, a alimentação também está sendo contaminada pela cerveja. Então, o que eu gostaria de saber se tem ainda uma previsão dessa regulação da propaganda. Obrigada, Nildes. Sequim. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Eu, como de praxe, quero me congratular com as apresentações feitas aqui nessa manhã, de qualidade, claras e muito informativas. Entendo que as pessoas têm o direito de ter visões diferentes. E eu queria manifestar a não concordância, não endosso com uma palavra da apresentação do Batista, que se referiu ao governo FHC como desgoverno. Podemos ter nossas críticas a todos os governos que existem, mas chamar de desgoverno, não posso concordar com isso, não sei a posição dos conselheiros. Queria também fazer 2 ou 3 comentários sobre pontos da apresentação, quanto à dívida e o grande volume de gastos que se tem com juros. É um fato, é um dado, é um problema que a sociedade tem e que precisa discutir. Aliás, recentemente os jornais estamparam 10 artigos de economistas importantes dos vários matizes e correntes debatendo especificamente essa questão. Então nós temos